Recording in progress. E aí, meu? Boa E aí, noite. meu amigo? E aí, deixa eu abrir a câmera aqui, peraí. Peraí. Hare Opa. Krishna. Hare Krishna, beleza? Beleza. E é pronto para Opa, peraí, agora sim. Fala se tá me vendo aí, Marião, tá me vendo? agora? Ô, você que tá como anfitrião, hein, dá uma pausa aí na gravação, hein? Tem que. Stop, não. Cancel, velho. É isso aí. Bom, minha galera, estamos dando início aqui ao nosso quarto encontro, né, do nosso programa de alinhamento cultural. Hoje, praticamente, é o encontro que antecede, né, o nosso encontro presencial, né, que promete aí muitas surpresas, muitas revelações, né? Afinal de contas, aqui tem gente ainda que não conhece o Ale, vai ter a oportunidade de conhecer o Ale de perto, aquela figuraça, né, Mário? A gente é suspeito para falar do cara, né, meu? Mas o Vai cara, ser mara. vocês vão se apaixonar por ele. Todo o nosso time vai estar lá e assim, vão ser 3 dias que a gente vai se dedicar ao máximo para que a experiência de vocês seja a melhor possível. E podem ter certeza que o que depender de mim, depender do Mário, depender do Alê, depender da Bia, depender do Matheus, a gente vai dar lá 120% para que vocês saiam desse encontro transformados e entendendo como que é esse jogo do mercado de palestras, né? Porque afinal de contas, esse jogo está mudando, gente. E os amadores, a cada dia que passa, vão começar a sentir no bolso e na pele que não tem lugar para eles. E como eu mencionei na mensagem quase agora há pouco, né? Palestrante ecoar tem que ser aquele ser quase que geneticamente modificado. Então o Mário Rondon está aqui hoje, inclusive, para roubar um pedacinho desse sono de vocês, porque lá ele vai trazer muito mais provocações. E aí, se vocês observarem, eu coloquei lá uma playlist com os nossos 3 últimos encontros. Eu recomendaria que todos e aqueles que participaram, se quiser dar uma revisitada no conteúdo, é bom, e aqueles que perderam têm a chance lá de poder assistir. Então, hoje, deixarei aqui o meu amigo Mário conduzindo o processo. Vou ficar quietinho, porque daqui a pouquinho eu tenho um outro compromisso. Afinal de contas, o Cezão precisa malhar hoje, né? Porque tenho que estar saudável para a semana que vem, né? Então, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aí, Marião, a turma é sua, meu irmão. Fica à vontade aí. Boa noite, boa noite. Obrigado, Cezão. Depois da malhação, né? Nesse Opa! frio, olha, espero que seja malhação mesmo, não seja uma cachaçinha, tá? Depois. É o pós-treino, é o pós-treino. Ah, eu sei. Mas o bom é que ela manda foto para mim fazendo perna, Você viu? fazendo bíceps. Falei, Jesus, é muita disposição uma hora dessa. Bom, mas hoje a aula não é sobre técnica. Hoje a aula é sobre coragem de se expor, coragem de errar, coragem de criar alguns laços e de forma um pouco diferente. Vocês vão colocou aí uma coisa e a gente vai reforçar sempre a diferença nas próximas, nos próximos anos de um palestrante que impacta e causa algum diferencial não vai estar necessariamente no conteúdo técnico que ele traz. E por vezes nem na forma como é estruturado. Porque se a gente jogar a nossa ideia, por mais complexa e complicada que ela seja na cabeça, no chat GPT da vida, vai sair um texto incrível, incrível. Uma estrutura maravilhosa, com a minutagem, até com as pausas e algumas ideias de como você deve proceder ou falar. Isso vai aparecer com muita facilidade, tendo a gente ou não técnica ou conhecimento. Aí a pergunta que eu fico me fazendo continuamente, constantemente, quando estou vendo um TED, como tem aqui, eu vou postar algumas coisas para vocês, a gente vai estudar um pouquinho, como tem alguns vídeos, alguns filmes, né, algumas séries, algumas peças de teatro, alguns stand-ups, né, que eu utilizo e recomendo que a gente faça a mesma coisa.
Eu utilizo como um momento de aprendizado, sala de aula mesmo, né? Falar, mas eu não gosto desse personagem. Gente, mas pare e olha, né, a estrutura que ele cria, como ele entrega. Inclusive, a gente tem um educador executivo que é cuiabano, da minha terra, chamado Romeu, né? E ele é um ator, né? E ele está naquela série Guerreiros do Sol, na Globo, né? Não sei se é novela ou se é série que está sendo lançada agora. Ele é um dos oficiais. Aí eu vi uma cena que ele postou, uma cena que ele faz, né? Ele postou no Instagram dele. Falei, gente, coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, né? A arte dele é, é, é a encenação, é o teatro, é o filme, a novela, é estar na tela, né? Aqui a gente vai precisar expressar algumas das nossas possibilidades de arte. E eu sei, você sabe, principalmente quem fez aquela o mapeamento dos sabotadores, que por vezes alguns dos nossos sabotadores, crenças e o ego atrapalham a gente de sair um pouco desse, o que a gente chama de limiar do que é aceito pela sociedade, né? Levando sempre em consideração o A do ecoar, que é autenticidade, sem nunca a gente respeitar valores e quem nós consideramos estar naquele momento, né? É importante que a gente esteja aberto a experienciar algumas coisas. E o palestrante ecoar precisa se provocar e, respeitando a si e ao seu público, entregar um conteúdo de forma diferente. Faz sentido para vocês essa provocação? Entregar um conteúdo de forma diferente. Faz. Então, eu gosto. Obrigado, Hilda. Eu gosto muito quando algum palestrante nosso, né, aqui da Ecoar, vem, manda um vídeo para mim e fala: Mário, olha só o que que eu tentei hoje. Eu nem preciso ver, né, efetivamente. Só pelo fato de ter tentado, testado, eu já sei que é desafiador. Para nós palestrantes, num palco, num treinamento, é desafiador. É muito mais comum, principalmente para nós que temos uma jornada, independente de termos ou não experiência em cima do palco, mas já temos uma jornada, é muito mais comum a gente ficar no status quo, né? Ficar naquele momento mais confortável, sem testar. No ambiente, nesse Speaker Hub aqui, a gente vai mudar os nomes em setembro. Vocês vão estar relutante aí, mas a gente vai mudar os nomes aí em setembro, porque estou propondo nomes diferentes. Tem que mudar, tem que testar, né? Vai que dá certo, né? Olha, o Fernando, boa noite. Suzane, Roberto, boa noite. Bem-vindo vocês aí também. Então a gente tem que se propor a pensar e ver de formas distintas. Algumas pessoas, inclusive quem faz educador executivo, perguntam: Mário, você recomenda fazer teatro? Recomendo muito. Você recomenda fazer palhaçaria? Recomendo muito, muito. O meu palhaço se chama Titi, né? O meu palhaço, né? E aí vem e tem toda uma história para esse nome, né? Titi. Confesso a vocês que se eu tivesse como, tem uma série chamada Drag Me as a Queer, é isso? Não, Dress Me as a Queer, né? Que é incrível. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria essa série. O meu pai é fala um episódio, né? Não sei qual canal, aonde a pessoa se veste de drag queen, né? E ela libera a queen que existe dentro de si, né? Eu gostaria de fazer, para me expor, colocar a cara no sol mesmo, né? Para ver até que ponto eu consigo me desvencilhar dos demônios que estão aqui na minha cabeça. Que geralmente é a primeira coisa que sobe no palco, é a primeira coisa que a gente fica observando que está lá na frente, e a gente esquece do poder de conectar com o público que está logo à frente. A gente fica muito preso à técnica, a gente fica muito preso a pré-julgamento, a gente fica muito preso ao que os outros estão falando de mim, dos outros, qualquer dado conteúdo. Ou como diria uma mentorada minha, ano passado, ela falou: Mário, a mulher é linda, já comentei com vocês, a mulher é linda, por dentro e por fora. Uma empresária maravilhosíssima empresária, a história dela. Incrível, incrível, incrível. Né? Aí quando ela contou a história dela, eu já conheci um pouquinho da vida dela. Eu falei, gente, mas como é que a pessoa pode se ter tanta dúvida, né, sobre o nível de competência e entrega? Mas é humano.
né? Cada um de nós temos as nossas sombras. Ela subia no palco, mas quem subia não era essa história, não era ela. Né? Era o medo do julgamento, era o medo. Cabelo. Mário, eu fico. No início ela mexia toda hora o cabelo. Né? Eu falei, amarra essa mão aí nessa cadeira aí. Né? Aí ela não conseguia falar. Aí ela percebeu, ela não conseguia, ela não fala, não, Mário, preciso arrumar meu cabelo. Eu falei, não, seu cabelo tá lindo. Seu cabelo tá lindo, deixa esse cabelo aí. Né? O que que era? Era um tique, era uma forma de armadura, de proteção, de autoproteção. Quando a gente está nesse lugar, a gente se impede de criar uma conexão real com o público que está logo à nossa frente. E aí hoje eu quero propor a gente já de cara começar. Eu vou dividir vocês em salas menores, tá? Deixa eu pegar no cronômetro aqui. Deixa eu ver quantas pessoas nós estamos. Estamos em 11. 11 pessoas aqui. Vou colocar 3, 3. Quatro, quatro, três. Vou colocar, vou fazer 3 salas, tá bom? Vão ser 3 salas. Vocês vão ter, dentro de cada sala, 1 minuto por pessoa. Vocês, por favor, cronometrem ali, peguem o tempo, para vocês contarem o momento mais constrangedor da história de vocês. Constrangedor, ou eu vou dar uma aliviada para quem, né, fala, Mário, não posso contar. Né? Aquele momento da diarreia ali, é impossível eu, né, lançar mão desse momento, dessa história, né? Tá, constrangedor ou caótico, tá? Vou dar uma aliviada ali no constrangedor, porque de constrangedor, pessoal, tem vários. E que envolva diarreia, eu tenho muitas, né? E que envolva problemas digestivos, então, uma coisa assim fantástica. Um exemplo é quando eu estava em uma missão operacional da Força Aérea, decolando de Natal, Antônio, decolando de Natal, né? Eu percebi que depois que eu tomei aquele levanta defunto, que é um caldo que tem lá, eu percebi que o meu corpo já não estava respondendo a tantos, né, estímulos positivos. Mas eu tinha que decolar, fui no avião, fiz todo o procedimento, tal, e eu tô vendo que o negócio está começando a piorar, né? Tanto é que eu estava suando, mas eu não sabia se era falta de ar-condicionado ou se era já o problema do corpo que estava pedindo desespero, né, da alma querer sair. E aí beleza, pedi autorização para decolar, a gente estava decolando, na hora que a gente decolou, parece que foi assim o GPS do desespero do intestino. Na hora que a gente saiu do chão assim, falou assim: ou você vai no banheiro, ou você não vai esquecer pro resto da eternidade do que vai acontecer aqui dentro desse livro, né? E aí eu falei, olha só, falei, sinto muito. Tinha um monte de gente da missão, né, no avião. Falei, pessoal, a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar, porque senão vai ser impossível fazer missão dentro dessa aeronave. Em muito pouco tempo, né? E aí eu falei, defesa aérea. Declarando emergência, declarei emergência. Declarei emergência no avião. Não quero saber o que que você pensa. Depois eu explico o que está acontecendo, mas declaro emergência. Peço o retorno imediato para pousar no aeroporto de Esse, Natal. esse não foi pam, 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 foi pum, 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 pum. Perfeito, adorei. Ainda vou inserir essa aí, Fernando. Adorei essa daí. Papam, 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 para quem não sabe, é uma das formas que a gente declara emergência, né? Pam, 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 ou então Mayday, Mayday, Mayday. Né? E aí, no caso, também as duas servem nesse caso, né? Não foi nem Mayday, 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 pam, pam, foi, né? Enfim, vocês Era outra entenderam. coisa terminada com ei. Ei, outra coisa terminada com ei, né? Eu ei. E aí, se fosse ei, já era também, né? Era, né, insalubridade total. Pousei, e parece, né, como a gente sabe, quando está com problema estomacal, é um GPS ali, né? Quanto mais próximo você está, pior a dor fica, não é? Então, eu pousei quase que dentro do banheiro do hangar do quartel, né? Eu nem cortei o motor. Falei, você dá um jeito desse avião aí. Só abre a porta que eu vou sair correndo. E aí, amigo, foi história para o resto do ano, né, daquele piloto militar na Defesa Aérea que declarou emergência para resgatar a sua dignidade, né, dentro de um lugar bem mais fechado. Então, assim, a gente tem histórias constrangedoras e percebo que alguns elementos são importantes. Então, vocês vão ter, na hora que estiverem lá dentro da sala, eu vou te parar aqui 5 minutos,
tá? Para vocês dividirem, cada um que tiver lá, um minutinho para contarem uma história. Então, eu já quero que vocês pensem numa história caótica ou numa história constrangedora. Tá? Aí vocês vão ter um minuto para contar essa história. Três salas, e aí, a princípio, vocês votem ali qual é a história interessante para trazer aqui para a plenária. Tá? E a princípio, um de vocês, aí três histórias vão aparecer aqui inteiro. Tá bom? Pode ser? Vamos lá, então deixa eu colocar no breakout rooms. Um, dois, três. Três a quatro pessoas, é isso mesmo. Cezão, só não precisa aceitar, vocês acham que você vai ir para lá, tá bom, meu amigo? Qualquer coisa, se tiver mais ou menos gente numa sala, eu vou só pedir para a gente ir para outra, tá? E vai Peraí, aparecer lá. um minuto, licença aqui. Coisa aqui de família. Ô, Sandra, você vai contar a história da minha bomba de Guaraná em Natal também? Eu preciso saber, porque senão eu não conto, eu conto outra, porque é parecida. Em Natal também tem a ver Ixi, com. e A gente em já. Natal, então, é Eu vou uma contar, cidade porque eu acho Aí que eu essa acho, daí vai ganhar. aí Vai eu acho ganhar. que a turma tem telhado de vidro, viu? Ele já fez ele já se Não. É porque pediu é o para seguro, contar já pediu de o si, seguro. Sandra, não é para contar de mim, tá? Eu conto de mim. Sem terceirizar histórias, tá? Pode ser caótico ou constrangedor, mas pessoal, então estou dividindo aqui, deixa eu ver. Equar 3, 4, 3. Ah, não, tá perfeito, eu vou certinho. Boa atividade, 5 minutos na hora que vocês entrarem na sala. Aê, amigos. 5 minutinhos? 5 minutinhos? 5 minutinhos, deixa eu Vamos colocar a dar uma Maiara. pausada aí, dá uma pausada aí. Deixa eu colocar a Maiara aqui no grupo 1. Deixa eu mandar Tá. ela para o grupo 1. maior vexame que alguém poderia Com as pernas todas abertas. passar. Sacanagem colocar a Não, mensagem eu de que esse lembro. vídeo está sendo gravado, pô. Gravado, Arnoldo. Aí que eu não vou vender Agora tá palestra na- mesmo. Foi na hora que caí com a perna aberta que apareceu, né? Não, foi um negócio assim, né? Um Bom, horror, olha, um horror. ótimo. Fica com essa história, não vou falar nada agora, tá? A gente vai para o grupo 2, depois a gente volta falando. Grupo 2, Aline, Hilda e Paloma. Vai lá, Hilda. A questão é cuidado com o que deseje. A gente fica desejando aquele sonho. Ai, quero andar, quero cair em braços gregos. Eis que estou indo eu e meu filho de Londres para a Grécia. E aí, no meio do nada, assim, a gente entra no avião. Alguns minutos depois, são 4 horas, Londres para a Grécia. 4 minutos, alguns minutos depois, eu começo a passar mal e dou um cutuco ele assim. Eu acho que eu vou desmaiar. Pum, desmaiei. Aí, quando eu abro os olhos, depois de ter ali, eu abro os olhos, tem pessoas de todas as cores, falando línguas diferentes, um fala grego, outro fala alemão, outro fala espanhol. Eu pensei, cara, morri, porque eu não ouvia meu filho, não ouvia meu filho, olhando aquela, morri. Mas aí, na mesma hora que eu começo a pensar que eu morri, minha barriga e meu estômago, tudo vira uma confusão e não estavam mortos, né? Porque a vontade no banheiro, aquela coisa toda, e veio a vergonha. Aí eu pensei, meu Deus, mas se eu morri, eu tinha que apagar aqui para ninguém me ver, porque morto ninguém vê. E quanto mais eu pensava isso, mais a barriga fazia uma confusão com o estômago e a aeromoça trazendo aqueles sacos lá. Eu sei que a vergonha foi tão grande, daí eu tinha que ir no banheiro. Aí no banheiro, e todo mundo, o que você está dizendo nessa altura? Aí eu já tinha visto meu filho nessa altura do campeonato, sabia que não estava morta, a vergonha piorou mais ainda. Pronto, viva, indo para o banheiro. E aí, quando eu chego no banheiro, eu não conseguia nem dar descarga. Eu sei que foi um vexame, porque saía por cima, saía por baixo, uma coisa horrível. Final, moral da história. No final da história, eis que a gente desce na Grécia. E como eu tinha passado mal, eu tive que sair carregada em braços gregos para a sala da enfermaria deles. Falei, toma cuidado com o que pede, vai desejar sair em braços gregos. Foi isso que dá. Ou seja, vergonha alheia, até hoje fico com vergonha de contar essa história. Pronto, contei. Obrigado, Hilda, obrigado. Grupo
3, Marcelo, Suzane e Ivonete. E nós não votamos, temos que votar agora. E aí? Agora foi meu microfone. Marcelo e Ivonete querem contar ou eu conto uma das minhas? Conta uma das suas, Su. Eu vou Tudo contar a bem, primeira, Ivonete? que é menos pior. Gente, ó, e para quem não sabe, tá? Vocês conheceram a Suelen. A Suelen é minha prima, que é a irmã da Suzane. Inclusive, é o rosto da minha mãe aqui, ó. É a cara da minha mãe. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Por favor, não falem mal de mim, porque senão minha prima depois, ó. Respeitem, gente, por favor, hein? Já é, tá anotado. Ai, pessoal, eu contei para os meninos, né, os nossos colegas, que o meu marido foi me levar para jantar no meu aniversário uns anos atrás, todo chique num rodízio de camarão, junto com os meus filhos. Quando eu vi o preço, eu falei, eu não vou pagar essa fortuna para comer camarão a noite inteira. E escolhi outra opção de prato. E aí meu marido vinha camarão de ponta cabeça, camarão voando, camarão rastejando, todo tipo de camarão. E eu, bonita, coloquei minha mãozinha no prato dele e peguei um camarão para experimentar. Veio uma funcionária, bateu nas minhas costas e falou: com licença, senhora, a senhora não tem direito a comer camarão porque você não pagou pelo rodízio. Eu quase morri de vergonha. O meu marido falou: nunca mais eu saio para comer com você, você me passar esse constrangimento. Os meus filhos dispararam a rir, eu disparei a rir, porque eu sou dessas, né, para não diminuir o constrangimento. E aí, nossa, mas eu fiquei muito envergonhada no restaurante. Porque eu falei, gente, eu jamais imaginei que um camarãozinho ia me fazer uma vergonha dessa. Palmas para as três, para as três. Ó, só as mulheres, hein? Só as mulheres é que deram o ar da graça aqui. Deixa eu mudar aqui a visualização. Excelente. Antes de eu dar um feedback, um retorno, deixa eu mostrar para vocês um TED, o início de um TED. Cadê? Deixa eu para lá. Share sound. Vou colocar minha carinha aqui do lado aqui não. Aí, aqui tá ótimo. Vamos lá então. Olha, se não tiver saindo som, vocês me falem, tá? Por favor. Estão vendo já, né? Sim, tá. And I'm going to talk to you today. We're talking about expanding perception. And so I want to talk to you and tell some stories about a piece of my research that fundamentally expanded my perception and really actually changed the way that I live and love and work and parent. Uma abertura de uma palestra. Vocês conhecem a Brené Brown? Sim, sim. Maravilhoso. Ela é Ela é incrível, né? Eu maravilhosa. acho maravilhosa. E detalhe que uma das primeiras palestras que ela deu, ela falou assim: eu nunca tinha dado, não sei como é que faz uma palestra, né? Eu não sei, imagino ela, uma pesquisadora, colocando dificuldade, né? Desafios para entregar esse conteúdo que ela tem. Antes de eu falar ainda assim, tanto desse TED quanto da apresentação de vocês, eu quero que cada grupo, por exemplo, o grupo primeiro da Sandra, quem estava com ela, o que vocês sentiram e perceberam na apresentação da Sandra? Quem estava com ela era Antônio, Fernando e Maiara. Posso começar? Por favor. Eu acho que ela foi muito autêntica, falou muito bem. Só acho que não foi no tempo, né? Ela não se policiou para fazer dentro do 1 minuto, mas... E aí, no nosso caso, como eu fui o primeiro, não teve problema para mim. Mas Fernando ficou na dificuldade, porque ele quase não conseguiu terminar a história dele, porque a gente só tinha 5 minutos. Então, a gestão do tempo, no caso de Sandra, pode ser uma coisa que ela precise avaliar. Porque como ela conta muito bem a história, como ela envolve as pessoas, então ela tem uma presença de expressão facial, entendeu? Ela abre os olhos, ela ri, ela se movimenta, então a pessoa fica muito envolvida na história dela. E se ela demorar mais tempo, se ela quisesse continuar, ela passava 5 dias contando essa história pra gente, entendeu?
Maravilha. Obrigado, Antônio. Obrigado. Obrigada, Eu obrigada. estou há 28 anos escutando a história dela. Excelente, Marcelo. Maiara tá aí? Maiara, quem mais? É o Fernando, né? Fernando, Maiara. Tô aqui no escurinho. Eu acho que teve essa coisa da mensagem dela passar, mas eu acho que falta, não sei, assim, tem essa coisa da emoção de passar, essa entonação de que foi, do quanto foi constrangedor, assim, achei que foi uma boa amarração, mas eu acho que esse elemento de trazer essa coisa do momento que foi constrangedor, com mais ação, assim, me envolveria um pouco mais, mas acho que foi ótimo. Perfeito, obrigado, Maiara. Notando, Sandra, notando que tem preciosidades aí, né? Fernando? Eu acho que realmente a questão do tempo talvez tenha sido mais crítico. A Sandra contou de uma maneira muito natural. A única questão é que isso requer treino, requer assim, é treino mesmo da nossa parte para que a gente possa criar um certo clima de suspense para chegar lá naquele momento que é o clímax, vamos dizer assim, do constrangimento, né? Que no caso lá era a cadeira virando e tudo mais. É uma construção de clímax mesmo para gerar o suspense, para provocar o resultado que se quer na plateia. Mas Sandra colocou de uma maneira muito natural, muito espontânea, que eu achei bastante positivo. Maravilha, obrigado, Fernanda. Sandra, riquezas, né? Deixa eu trazer, antes de passar para o grupo 2 agora, alguns elementos da Brené Brown aqui na apresentação dela. Primeiro, a palestra dela, ela não começa assim, boa noite, deixa eu contar para vocês uma história. Boa noite, olha aqui, eu vou contar para vocês um ponto. Boa noite, como é que vocês estão? Então, veja, ela não começou assim. Ela começou com a história, como vocês começaram aqui também. Então, uma das provocações é subir num palco. Se sentir muita necessidade de falar boa tarde, ok, fale. Boa tarde. Houve um dia e já engata na história, como as três fizeram, né? Agora, tem um ponto que as três podem trabalhar melhor, que é exatamente o gatilho, como o Fernando colocou, do clímax encontrado dentro da história, da clareza do que é para a gente sentir. Perceba, vocês três que passaram aqui esperavam que a gente risse. Eu falei em algum momento, em algum dos encontros atrás, não espere isso. Como a Brené Brown, ainda que ela tenha pitadas de humor, ela não espera que as pessoas riam. E quando ela ria de forma estratégica. Se o público risse ou não, não era a expectativa dela. Até quando ela falou, por que não Green Fair fada? Por que não fada mágica? Né? E o riso dela não foi um riso de tipo, tô nervoso, eu quero que você ria de mim. Foi um riso estratégico também, desenhado para aquele momento, para a entrega daquele momento. Então a ideia de você construir a narrativa, por menor que seja a história, por menor que seja o tempo que você tenha, é importante que você saiba que vai ter um clímax e a pessoa que está te ouvindo precisa entender o que você deseja passar. E aqui tem elementos de construção de visuais, auditivos, sinestésicos, tem as submodalidades desses sentidos. Então eu parei, parecendo uma mulher do Fantástico, sabe? Aquela toda embolada. Deixa, mova-se, né? Se mova, se movimente. Faz com que eu viva o momento que você está ali. E aí a sua história, Sandra, você precisa fazer com que eu caminhe na narrativa dela. Do nada você apareceu numa cadeira de praia para mim. Tá. Esse salto na cadeira de praia faz com que eu busque lacunas. E aí eu me perco. Tá. Né, do que você está falando. E o clímax, que é a cadeira cair, eu falei, mas é isso? Então, a vulnerabilidade conecta, a história conecta, as emoções conectam e a forma como a gente entrega essa primeira história. No caso da Brené Brown, ela construiu autoridade. Ela falou que ela é pesquisadora, que ela é doutora, ela falou da pesquisa dela, que ela vai falar, ela falou que é uma pesquisadora de dados, ela embasou
a autoridade dela inicial, depois ela vai falar mais, contando uma história, né? E isso é riquíssimo, né? E é, a gente não precisa querer correr por menor que seja o tempo que a gente tenha, né? Analisado e estudado. Uma coisa, Sandro, que eu quero que você repare, todos nós aqui, é a variação da expressão, do humor, da pausa, né? Essa história do nudismo, ela é incrível. Ela é incrível. Ela atrai uma atenção no início de uma palestra. E você segmentando bem, qualquer tema cabe nela, né? De autoconhecimento a times de alto desempenho. Você consegue inserir como segmentação dessa abertura, né? E aí, no final, assim, abrir pernas, né? E eu aprendi que, ao longo da minha vida, várias vezes eu abri minha perna, assim, quanta vergonha eu não passei. Aí você pode N fatores. Prestando atenção nos elementos de pausa, de conexão, de clímax. A gente vai falar sobre essas questões, esses elementos hoje também, tá bom? Obrigado, Sandra. Imagina. Grupo 2, Aline e Hilde. Paloma. Aline e Paloma, por favor. Bom, achei incrível a forma como ela conduziu, ela contou, ela traz alguns trejeitos no olhar, na fala, na movimentação. Teve a parte do tempo também, que aí acabou, né, saindo um pouco do tempo, mas eu gostei bastante, e principalmente porque ela conseguiu fechar, assim, eu já tinha projetado em sair em braços gregos, mas não desse jeito, então ela conseguiu trazer um fechamento, assim, que eu achei bem interessante, eu gostei bastante. Obrigado, Eu curti, Aline. eu curti bastante também. Passou um pouquinho do tempo, né? Essa questão de tempo foi meio geral, mas eu também não posso imaginar muito a história que ela contou, senão eu também vou passar minha vergonha, então eu preciso cuidar. Mas gostei da forma como ela contou. Me lembro que uma hora ela contou, quando contando pra gente, ela falou em trem. Eu não sei se é por causa de algum mineiresco que ficou pelo caminho, ou coisa assim, mas eu sei que eu confundi tudo porque eu lembrava que tava num avião, mas era um trem. Mas depois ela confirmou que era um avião. Eu lembro que foi essa, é uma parte assim, onde é que nós estamos? No mais, assim, eu achei bem legal a história, né? Como eu disse, não posso abrir muito a minha imaginação pra isso, não. Mas gostei Aí nos bastante. braços dos deuses gregos, né? Eles sendo levados, né? Hilda, você tem expressão, você consegue conectar a história. Um ponto é trazer a mesma forma, né? Clareza dos pilares da construção da história. Então você fez uma abertura e o fechamento linkado com a abertura. Eu acho isso fantástico, né? Mas precisa pontuar mais, deixar mais claro, né? Senão você vai ter que, como você quase fez no final, ter que explicar, né? E o legal é quando você traz o elemento sem necessidade de explicar, né? Porque aí você naturalmente faz com que a pessoa, putz, né? Fala assim, quando eu estive nos braços de um deus grego, sei lá, pausa. E aí você conta a história. Fala, por isso que eu falo, né? Cuidado com o que você pede. Eu estive no braço do deus grego. Sei lá, eu só joguei aqui, né? Então, esse link é um link que tem que ser natural e inconsciente. A gente não necessariamente precisar lembrá-lo, né? Essa relação implícita é uma sutileza que faz muita diferença, né? Quando a gente precisa explicar, seja piada, seja porque a gente força um riso, seja porque a gente está envolvido, é porque a gente se perdeu na linha narrativa da nossa história, né? Então, pode ficar mais, pode segurar mais o riso, não precisa forçar a questão do humor. Você naturalmente teve humor ali dentro, né? E tanto você como a Sandra tiveram vergonha de mostrar maior vulnerabilidade, né? Vocês se seguraram, talvez numa roda, numa cerveja, depois de ter três taças de vinho, né? Viesse elementos que trariam ali sutilezas de um clímax, da pessoa sentir o que vocês sentiram. A Hilda, você, Hilda, teve que forçar a gente sentir o seu constrangimento, quando o ideal é que a gente
siga a linha do seu constrangimento, né? Então, só depois pode rever aqui a gravação, só a gente não gravou antes só da Sandra, né? Mas reveja a gravação para você pegar os detalhes. E se você rever a gravação, não se critique, tá? Pegue os elementos, esse elemento eu posso utilizar no outro momento, e fala elementos, não necessariamente a história. Pode usar a história, mas os elementos principais, tá? Conexão, coerência, o link com o início, elementos de modalidade e submodalidades, né? Ou sentidos e subsentidos. Isso é interessante, tá bom? Só Obrigado, posso, hein? só uma questão, Claro. como você falou, a coisa da vergonha, é exatamente isso, né? A vergonha de falar o que estava sentindo. A vergonha continua presente, né? Tipo, puta, coisa vergonhosa, né? Eu entendo, e é por isso essa exposição aqui, né? Contar histórias tem um quê de vulnerabilidade, principalmente quando a gente opta por contar uma história nossa. E aqui, nesse caso, uma história de constrangimento ou caos, né? Então, e aí como é que a gente coloca isso em prática? Obrigado, hein, Hilda? Suzane já. Não, agora quem é? A Suzane foi. A Suzane é a última, né? Suzane. Deixa eu ver quem é a Aí, Suzane. A Suzane tá com o oi, Marcelo. a Suelen chegou aqui. Ó. Olha só quem está aí. Oi, Hoje, pessoal. tudo bom, Su? Bem-vinda! Tudo bem? Obrigada. Perdeu a história da Suzane e a passação de vergonha com o camarão. Estava lá o Antônio e a Ivonete. Não, não, Antônio não. Marcelo, Elo e a Vamos Ivonete. saber que após. Pode comentar? Pode comentar, por favor. Então, as histórias foram compartilhadas lá com bastante generosidade e sinceridade. Realmente, a história da Suzane foi uma história interessante. Só que quando ela contou a primeira vez lá na sala, não me despertou as mesmas emoções que despertou quando ela contou aqui. Parece que ela treinou. Então, a primeira vez ela treinou, na segunda ela contou com muito mais naturalidade para vocês. E aí eu realmente achei graça e me despertou alguma coisa. Ela parece que ela encurtou bastante, ela entrou em contato, parece que ela teve tempo de entrar em contato com essa história e trouxe a vulnerabilidade. Foi mais curta, foi mais divertido e eu gostei. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Obrigado, hein? Vonete? eu também. Eu achei que a Suzane foi transparente, assim, ela não ficou rodeando para dizer. Ela chegou e falou: Olha, eu fiquei constrangida, meu marido foi me dar um presente de aniversário e achei que ela estava verdadeira mesmo, ela foi transparente. Gostei também. Ah, um bis aqui. Eu me identifiquei com a história dela na segunda vez que ela contou. Eu lembrei de situações parecidas que aconteceram comigo. E nisso eu ri. Ó, e qual foi a diferença da primeira para a segunda para você se conectar e na primeira não? Olha, eu acho que na primeira tinha uma pressão de tempo e a gente tinha que também colecionar uma história. Então eu estava dividindo a minha atenção. Tanto que a gente nem fez a votação, né? Eu dividi minha atenção com a minha preocupação da história, e eu vi a Ivonete e o tempo e tudo mais. Desta vez, a gente decidiu que seria a Suzane, votamos aqui na frente de todo mundo. Então eu sentei e observei. Você agora eu vou observar a história, uma história que eu já conhecia. Ela ia contar a história que eu já conhecia, mas eu consegui perceber que ela foi muito mais natural, talvez pelos mesmos motivos. Ela estava relaxada. Tá bom, então agora eu vou contar a minha história que eu já ensaiei um minuto atrás. Perfeito. Marcelo, tem um elemento aqui que bom que você trouxe antes, eu ia levar mais para frente, que a gente consegue se conectar tão mais com o público enquanto a gente estiver fora da nossa mente, fora da gente, fora dos nossos julgamentos ou medos ou receios ou
uma vulnerabilidade não trabalhada como a Hilda trouxe. Eu ainda sinto vergonha, porque a gente está olhando para dentro, né? Quanto mais a gente consegue ler o público, e para ler o público a gente tem que sair da mente nossa, chegar até o público. Quanto mais a gente conseguir ler o público, melhor vai ser para a gente se conectar e ajustar a história conforme a gente vai fazendo a leitura de quem está à nossa frente. Isso que você trouxe é importante, porque da mesma maneira que a gente às vezes não se conecta com a história de alguém, e aí eu gostaria que vocês tivessem percebido isso durante a contação, por vezes a gente não consegue perceber o público porque nós estamos presos aos nossos medos emocionais. Então, pré-julgamento, falta de confiança, é, sentimento de inferioridade, vergonha, estresse. Já pensou você tendo que se expor no ambiente onde você trabalha? Até que ponto você vai? Tem que estar preparado para a história, né? Mas até que ponto você vai, caso seja uma intenção sua apresentar certa vulnerabilidade ou constrangimento? Tem que ter um objetivo, né? Não vai jogar uma história do nada só porque, acho que é legal, vou contar. Com objetivo. Excelente, tá? Que você colocou isso. Obrigado, Marcelo. Gente, Suzane, aquele abraço e até dia 22, gente. Abraço. Tchau, 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 tchau. Tá bonitão. dois, Tchau, tchau. amigo. Aliás, Valeu. até antes. Bom, Suzane, uma coisa importante: não espere riso da plateia, né? A sua contação, você teve um riso nervoso, né? Com a intenção de ter o humor presente e a gente retornar esse riso. Não espere. Que pode ser que você tenha uma plateia hostil. Pode ser que você tenha uma plateia que não te entenda. Né? Da mesma forma que a Brené Brown aqui, se você reparar bem, no início, na introdução, ela nem olha muito para a plateia, ela fica olhando para cima, ela olha, ela dá uma. Eu vou passar novamente o vídeo dela para vocês olharem. Ela entrega a história no início, buscando conexão, mas muito numa abertura, isso aí é a minha leitura, tá? Muito uma abertura de ler o público. Quem é essa pessoa com quem eu estou falando aqui na frente? É uma pessoa que está mais aberta? É um público mais hostil? O que eu falar, eles vão aceitar como humor ou não? Então ali ela está fazendo uma medição, né? Então quando você começa a contar a história, e aí possivelmente na sua mente vem assim: será que eles vão gostar de mim? Será que eles vão gostar da história? Será que eles vão me aceitar? Aí vem, né? Essas perguntas impedem você de estar em cima do palco. Inteira, inteira. Né? E aí você fica forçando o riso. Então, prestar atenção nessas questões, né? E aí, vocês três, a Hilda um pouco menos com relação à expressão, mas você e a Sandra principalmente, trabalhar as expressões, né? Mudar a pausa, me faz sentir isso que você, né? Esse constrangimento, né? Aí algumas pessoas é que tudo bem que vai ficar constrangimento rindo, né? Igual a minha tia, a hora que ela tá nervosa e constrangida, ela para de rir. Mas não é todo mundo que é assim, né? Que fica rindo. Tem que mostrar outras emoções também ao longo da história, tá? Obrigado, tá, Suzane? Marcelo? Eu lembrei de uma coisa que se fala sobre piadas, né? A pior coisa que você pode fazer é falar assim: eu vou contar uma piada para vocês. Aí todo mundo olha, cria aquela expectativa, aí você já fala assim: e se a piada não agradar? Você tem que começar a contar a história, como você disse aí, sem muitos preparativos, e veja o que vai dar, né? Alguns Ter vão rir, muita talvez não. expectativa, né? Ser muita expectativa. A gente pode É, até. É interessante que a gente esteja preparado para a história e aberto para possibilidades, mas sem expectativa de ter o retorno. Eu vou contar essa hora aqui, o povo vai rir, vai cair numa gargalhada. E aí eu já vi palestrantes, homens e mulheres, que se perderam em cima do palco porque contou a piada, deu até uma pausa esperando o povo rir, ninguém riu, né? E aí você fala: continua, 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 né? Esquece, esquece, vai embora. A pessoa meio que. Né? E é difícil, é desafiador a gente ter essa tem uma sensação. saída para isso, né, Mário? Você pode falar aquela assim: tem gente que ri de uma piada 3 vezes, né? Quando a gente conta, quando a gente explica e quando finalmente entende, né? É bom, é uma boa. É uma boa. Se você tiver já essa estratégia, vem, mas nem sempre funciona. Ainda assim, em alguns lugares, fala: tá forçando. É, Mas Né? eu acho que Então, a assim, coisa.
Acho que eu achei Diga lá. uma coisa muito interessante que você tem falado todas as vezes, Mário, é que hoje você falou assim, traga uma coisa que tenha sido constrangedora, né? Então a gente não tinha essa coisa constrangedora não sido ainda organizada na cabeça e trabalhada. Só o que que eu vou falar de constrangedor? Mas você sempre fala uma coisa que não percebo que é muito importante mesmo. Qualquer coisa que for levada ao palco, que essa situação, esse contexto, essa história já tenha sido muito bem trabalhada internamente, porque se ela não for trabalhada internamente, a gente está olhando para dentro, olhando para o que está sentindo e não quer falar daquilo na verdade, né? Então, isso que fica muito, ficou bem de tudo que você tem falado várias vezes, né? Quantas vezes Aí, repetir a mesma história para poder contar essa história em público? exato, isso é muito, muito importante. A gente precisa ter o manuseio, né, bem maduro das emoções de determinada história, né? Qual é uma outra intenção, isso que a Elda trouxe, uma outra intenção dessa atividade? No palco, a depender da forma como você se sentir provocado ou provocada, podem surgir sombras que você não estava esperando aparecer. Nessa hora, uma história, um sentimento, uma emoção, um gatilho, né? E aí, onde é que você vai com essa emoção? Pega e você vai estar preparado, né? E às vezes essa emoção vem do nada, então a gente precisa estar, opa, já aconteceu comigo, eu peguei e falei, não, peraí, né? O que que é? Eu me senti, não foi vulnerável, vulnerável é estar aberto, mas eu me senti fragilizado fraco naquele momento. Peraí, depois eu tratei, falei, mas por que que isso apareceu? Né? O que que tem aqui nesse sentimento que não tinha essa expectativa? Então, sabendo dessa possibilidade, não, agora não, isso aqui é uma estratégia que eu utilizo, agora isso aqui não. Faz sentido, né? Dou aquele sorriso, né? Sem graça, faz sentido. Aí você passa para outro tema, né? Cada um tem a sua estratégia. Vamos Mas você revisitar. sabe, Diga, ai, Vanessa, pode, Mário, por favor, pode falar. Mário, uma questão minha, assim, quando você falou de uma história, eu me vi num palco mesmo, tentando, e aí o meu primeiro gatilho foi humanizar a plateia, contar uma coisa minha, e quando eu contei a minha história para eles, me veio uma coisa mais de humana, assim, trazer as pessoas para uma coisa humana que acontece com todo mundo, entendeu? Pode dar um exemplo? Eu não captei a ideia. Por exemplo, a minha história, eu contei que eu, nos anos 80, quando o Collor foi presidente da República, a secretária falou assim: Ivonete, você vai atender o presidente do Banco Central. Ele agendou um horário com você. Nossa, eu fiz cocô na calça, estourou a barguia e fiquei super nervosa, assim. E aí, Wimmer, o presidente do Banco Central, quer passar por uma consulta comigo. Ele falou: Ivonete, ele é um cara humano só. Só isso. E aí eu me acalmei, e aí quando ele entrou no consultório, eu fui fazer a ficha dele, ele falou o nome dele normal, tal. Aí ele falou, eu falei, o que te trouxe aqui? Ele falou, eu perdi um filho, Ivonete. E sempre que eu entro no palco, quando eu dou minhas aulas, eu sempre quero mostrar para os alunos que a gente não é melhor que ninguém, que a gente você pode ter uma capa ali, mas eu sempre tento convidar as pessoas para uma coisa humana, para uma coisa que você caga fedido, você erra, você tá frágil, você tá vulnerável ali, você tá exposto. A vida te põe nesse lugar, entendeu? Então eu sempre vou com essa emoção, assim. Não sei, nem sempre também eu posso ser acolhida por isso, né? Não, aí tem uma decisão. Você pode, se sempre você busca isso, o sempre ele é questionável. Porque é interessante que você analise o contexto. Faz sentido? Né? Porque é uma Uhum. decisão assim, eu quero me colocar nesse momento, e pode ser um momento de exposição, eu quero me expor desse jeito. Se você estiver consciente, a despeito do que vier depois, opa, eu esteja preparado com possibilidades da reação do público, para o bem, para o mal, para a divisão, né? Aí quando eu falo mal é diferente do que a gente tinha expectativa do público reagir. É nesse sentido, né? É só diferente. E aí, quando a gente principalmente tem, porque aqui tem uma ideia de moral, eu estou passando o que eu penso, né? Quando a É, gente passa o que eu penso de forma explícita, direta,
sem necessariamente uma estrutura como uma metáfora ou uma analogia, a gente pode encontrar barreiras de recepção. Então, como é que você transmite isso? Qual é a construção que você faz desse momento? Né? Como é que você transmite essa humanidade? Né? E nem todo mundo precisa concordar com a forma como você traz, ou mesmo com o conceito que você defende. Se você tiver consciente disso, você tem mais força, né? A pessoa Entendi. vai contra, fala, não concordo. Você começa a falar, a pessoa levanta, sai. Uma das piores coisas de uma palestra, você está falando, a pessoa está indo, sei lá, beber água. Aí você acha que está saindo porque você está ruim. Olha só, a doideira acontece, né? Então a gente precisa estar independente do que está acontecendo ali, ao mesmo tempo que conectado com o que está acontecendo ali no público, sem querer fazer com que seja goela abaixo. Não, todo mundo é humano. Tó, aceita aí. Não é nesse sentido, é tirar a gente desse ego que a gente fica lá, né? Porque no palco você tá muito no ego, né? Eu concordo com você. Aí, o ego, você como psicóloga vai saber muito melhor que eu, né? O ego, na tradução inicial, ele é o eu, É, né? exatamente. É, Então, quando a gente está eu inteiro, pô, isso é saudável, né? Eu inteiro, eu maduro. Eu não preciso me defender, eu não preciso me atacar, eu não preciso ficar escondido. Eu maduro, eu inteiro no palco. Então, se a pessoa está me atacando, o nível de maturidade, como é que eu coloco? Se a pessoa está displicente, o nível de maturidade, como é que eu me coloco por inteiro? Nem mais que ninguém, nem menos que ninguém. Eu, equilibrado. Né? Então, quando a gente fala em termos de ego equilibrado, ótimo. Agora, se tem alguma questão, é a questão das sombras e vulnerabilidades. é. Entendi, entendi. Aí mostra, a gente tem aberto para mostrar a nossa humanidade, né? Vamos ver mais É. uma vez a, né? Deixa eu colocar Share Sound tá aqui. Já está aparecendo, né? É. Microfone fechado, Opa, professor. desculpa. Horas e horas falando aqui, não. Eu acho incrível como ela se expressa, né? Você quer acompanhar as expressões dela, né? E quando ela fala assim, contar histórias é trazer dados com alma. Contar É. histórias é trazer dados com alma. E detalhe, em algum momento assim, quando ela me chamou de uma contadora de histórias, a minha parte insegura, como do professor, olha, ela se vulnerabilizou. Aqui ela se vulnerabiliza. Aqui, Ivonete, ela traz a humanidade dela, Uhum. né? E de forma bem tranquila. Quer dizer, eu me senti insegura, mas por quê? Porque eu realmente sou uma contadora de histórias. Ali eu me atentei e falei, não, por que não uma contadora de histórias? É, Então, mas essa forma. ela fez isso, Mário. Desculpa. Pode falar, por favor, Marcelo. Ela fez isso através de um raciocínio e mostrou como ela também é flexível, né? Escutou a pessoa e mais lógica. Ela buscou a lógica. Ela saiu de um ponto de partida. Não, eu sou uma acadêmica. Eu sou uma pesquisadora que coleciona histórias. Mas como histórias? Aí ela foi fazendo, emendando raciocínios. Como histórias são é, os casos lá com alma, né? Como é que é? Contar. Dados com alma. Então, dados com Dá- alma, isso, são dados com alma. Então, então ela levou a gente por um ciclo e chegou numa resposta e aí ela voltou para a pessoa com quem ela estava falando. Realmente ela começou já levando a gente por um passeio, né? Exato. E detalhe, quem faz PNL aqui deve ter percebido que o que ela fez é uma implantação já de ideia com uma quebra de objeção. De que forma, Mara, que ela fez isso? Quando ela fala assim, eu sou uma pesquisadora, eu julgava menos quem contava histórias, só que ela tinha que defender que o produto dela ou a pesquisa dela é sobre histórias. Até que ponto quem estava ali, que também se sentia melhor ou mais inteligente, não ia refutar o que ela estava falando porque achava história menos, né? Então, nesse momento, olha só que inteligente, né? Essa entrega desse conteúdo, quebrando uma objeção, abrindo
ali as objeções dele, fala assim: eu sou uma doutora, eu faço pesquisa. E minha pesquisa é com história. E o que eu descobri nas histórias, eu estava procurando uma coisa, e o que eu encontrei foi outra: vulnerabilidade. Ela abriu a possibilidade da pessoa que está ali na frente, pode ser o pesquisador que for, faz sentido, né? Deixa eu dar uma abertura aqui. Então, isso é mostrar a humanidade, ser inteligente e perspicaz na construção da entrega. E aqui eu quero que vocês anotem alguns gatilhos que a gente pode utilizar para iniciar essa contação de histórias, né? Então, como é que a gente pode conectar a nossa história por vez? Um primeiro gatilho que a gente pode utilizar, né, é: alguém aqui alguma vez já passou vergonha ao iniciar uma palestra? Ninguém passou? Pô, só eu. Eu já passei. Já Eu passou. já. Opa, Acho que todo Marcelo, mundo, né? a maior parte das pessoas ali, né? Eu tô vendo que a Suzane e a Sueli não passaram. Olha, depois vocês me explicam esse remédio aí que vocês tomam aí, né? É brincadeira. Aqui é o primeiro gatilho, uma pergunta poderosa. Que ela pode ter duas características: uma pergunta direta e uma pergunta retórica. A pergunta direta é quando eu espero e quero uma resposta do público. Eu até reforço: ninguém aqui. A pergunta direta, né? Eu quero que a pessoa me responda. Aí Marcelo levantou, balançou a cabeça, né? Então, a pergunta com uma resposta. Há um risco aqui. Dependendo do público que você tiver, e se você estiver esperando uma resposta direta, né, você vai ficar. E agora, o que eu faço? Então, tem que ter estratégia. Geralmente, eu não uso a pergunta poderosa direta. Eu uso uma pergunta poderosa retórica. Eu não espero resposta. Ela surja, caso ela surja, a minha conexão com aquela resposta eu trago e faço uso dessa participação. Há pessoas, há palestrantes e treinadores. Treinadores têm mais tempo, né? É uma perda quando a gente tem esse diamante na mão. Se lança uma pergunta que é para ser retórica, mas aí vem o conteúdo. Faça uso desse conteúdo. Não deixe a pessoa que participou no vácuo. Geralmente a gente deixa no vácuo por insegurança, tá? Medo. E aí a gente esquece que a pessoa está ali. Se você deixar uma pessoa no vácuo, ninguém mais vai querer ficar no vácuo. Você perdeu a possibilidade de ter, possivelmente, né, não generalizando, mas você possivelmente tenha perdido a possibilidade das outras pessoas participarem também, tá? Então, pergunta poderosa, direta ou retórica é um gatilho de conexão, um gatilho de início de uma história, tá? Um outro gatilho que a gente pode utilizar é hoje, olha, eu começo assim às vezes, né? Quando eu estou fardado. Hoje, eu visto essa farda. Hoje eu sou piloto, sou qualquer coisa, né? Mas nem sempre foi assim. Esse é um gatilho ótimo, por exemplo, é o antes e o depois, né? Ou o depois e o antes, no caso que eu dei aqui. O gatilho de iniciar uma história. Eu posso começar, como alguns filmes, inclusive, começam, com o final da história. Falando, aí começa o final, aí 6 anos antes. Aí vai para 6 anos antes. A mesma estratégia, né, nas proporções de tempo, é exatamente essa de falar o antes ou o depois, né? E aqui, como eu já falei em outros momentos, sem buscar uma vitimização, caso essa história seja sobre você e seja um ponto de transformação, que é um elemento importante ali dentro da construção da narrativa, tá? Então, pergunta poderosa, seja ela direta ou retórica, e um contraste antes e depois, tá? Um outro gatilho também bem interessante, quem usa bastante é quem conhece o Luiz Coelho, que é um educador da turma anterior aqui de janeiro, é o silêncio. Ele passa no início da palestra 30 segundos em silêncio. 30 Eita. segundos, né? Eu não tenho condições de passar 30 segundos olhando pro olho, né, em silêncio. Ele passa 30 segundos em silêncio. Mas o silêncio pode ser uma boa, que seja 5 segundos. Quem usa muito o recurso do silêncio, Mário, é o Barack Obama, né? Ele
Ele fala uma Ele frase usa, boa e dá um break, né? ele usa demais o uso desse. Ele chama, isso aí chama a atenção. A pessoa se conecta. Se parou, volta para ele, o que está acontecendo? Aí ele continua. Ele usa muito mesmo. O discurso deles, inclusive, dele Como se é ele ótimo. tivesse, como se ele fala uma coisa, né? Então, sei lá. E os tempos hoje, vamos supor, ele fala assim, e os tempos de hoje são outros, não é? Tipo, ele está criticando o Trump. E aí ele olha, né? E aí ele faz aquele olhar como se ele estivesse pensando naquela frase e também se conectando com quem está pensando como ele, né? E é Exato. interessante, né? É um tempo que ele está fazendo uma crítica ali, né? É muito legal. E dentro da pausa tem muito conteúdo, né? Muito. Dentro da pausa tem conteúdo. Então, quando a gente está maduro emocionalmente falando, a gente consegue dar essas pausas. Quando a gente não está, ou na correria, a gente não dá pausa, não deixa a pessoa se conectar, não deixa a pessoa digerir ou trazer o conteúdo dela, porque na pausa tem muita coisa ali a ser. Aliás, por vezes no silêncio tem mais conteúdo do que em meia hora de fala, né? É. Mário, mas como eu faço isso, inclusive com relação ao tempo? É burilando a história, né? Por isso o Excel lá da nossa história, né? Coloque as histórias, é, pense nela e veja o que não precisa ser inserido da história naquele momento, naquele contexto onde você está iniciando a história, né? Um outro gatilho que conecta e muito é a gente utilizar todos os sistemas representacionais nos quais nós recebemos estímulos do mundo. São os detalhes sensoriais. Então, quer ver? Coloca assim, 42 graus. 42 graus, sensação térmica de 50. Era desse jeito que eu começava o meu dia quando eu estava empurrando um carrinho que para uma criança de 11 anos era bem, bem pesado. Um carrinho de picolé. Olha só o tanto de elementos que eu trouxe. A sensação do tempo, o peso, o tamanho, né? Buscando visualizar, né, o clima. Trabalhei muito com a questão do sinestésico aqui, né? A gente está sentindo. Então, trabalhar os detalhes sensoriais da história é importante. Então, me faça sentir que eu estou na praia. Né? A hora que eu cheguei em Tambaba, né? Aquela areia, aquele vento, aquela maresia e o povo todo nu. Já dá até uma quebrada de humor, né? E essa quebra dos elementos é uma figura de linguagem que a gente pode utilizar. Areia, vento, aquela maresia, elementos da praia e do nada o povo nu. Essa quebra aqui traz a pegada de humor que eu não preciso rir, não precisa necessariamente as pessoas rirem, mas pode ser pela estratégia da figura de linguagem que haja uma quebra de humor, né? E aí eu uso aqui também detalhes sensoriais. Me faça sentir na praia. Me faça sentir o medo do avião, depois o desespero e depois a luxúria, o prazer e a sensualidade nos braços de um deus grego na Grécia, sendo carregada, toda passando mal, eu quero de morrer aqui no braço. Me faça sentir esse momento ali. E entregue, né? Não precisa exagerar, não. Aqui só exagerei só por exemplo, tá, Hilda? Precisa colocar toda essa. Então, olha, pergunta poderosa, direta ou Retórica. retórica. Isso, ó, Vitória. pausa foi de propósito, né? Direta ou de retórica, demorou demais, é um time também, né? Mas tem o silêncio proposital, né? É quase que chamando de o silêncio teatral, né? O silêncio teatral. Você já assistiu, agora eu lembrei que é uma abrindo parênteses, eu falei teatral, eu lembrei. Vocês já assistiram a peça A Alma Imoral? Já. Maravilhosa. É incrível, Já. né? Do Quem Newton não Bonder, né? do Milton Bonder. O livro é interessantíssimo. É uma Mas a quebra. Clarice é maravilhosa. Ela no É palco incrível se vocês tiverem a possibilidade, arrepio. Se me vocês tiverem a arrepio. possibilidade, todas as mulheres, pelo menos todas as mulheres Todas as mulheres. deveriam assistir. Eu levei minha mãe, levei minha tia,
né? A primeira, chorei eu assisti as peças umas 5 vezes, essa peça, É. né? Eu fui buscar a Clarice. E vale a pena você ir, tá? Paloma, se você puder assistir, tá? Não sei se está em São Paulo, mas ela está numa sequência. Ela parou por conta da pandemia, mas ela vinha numa sequência. É Ivonete, se você encontrar aí, depois você É. passa para onde se ela está passando. Ela estava passando, Vou não ver se passava tem. lá na cultura do Conjunto Nacional. Como fechou lá É, agora, não sei se ela está em algum é. lugar, né? Mas eu persegui, eu stalkeei, Cecília. Fui lá no Teatro das Ruínas do Rio de Janeiro. Foi maravilhoso lá também, assisti ela lá, né? Maravilhosa, né, Maravilha. Ivonete? Vale muito a Maravilha, pena. chorei muito. É como você falou, A- nós mulheres temos que assistir. Chorei muito. Tem, principalmente mulheres precisam assistir. Os homens também, mas as mulheres, É, na hora que eu mas nós mulheres, mais ainda. minha filha, eu levei geral, um impacto É, incrível. E isso tem a questão do teatro, e ali tem muitos elementos que ela traz, muitos elementos. sim, Né? é E assim maravilhoso. mesmo, assim, né? Como é que eu posso me expor desse jeito no palco, respeitando a minha autenticidade, mas me colocar daquele jeito ali? É incrível, vale a pena, tá? É. Outro elemento é Por não, Marcelo? Você falou no começo da aula sobre nós temos que explorar os nossos recursos de arte, né? E a pausa dramática que tem no teatro, na declamação de poesia, tem na música também. A pausa faz parte da música, né? Faz a pausa, a respiração, né? A respiração é a pausa, né? A hora que você coloca ali a pausa da música, você dá a entonação. Quer ver um poema que eu adoro, que eu às vezes eu declamo no treinamento lá, mas já vou mudar, que eu vou. De tudo ao meu amor, serei atento antes. E com tal Contar o zelo, zelo e sempre e sempre, tanto, e tanto, que mesmo em e face mesmo do no maior espaço do maior encanto, encanto, dele ele se se encante encante mais meu mais pensamento. pelo pensamento. Essas pausas, olha, pode continuar, Antônio, pode continuar. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor ele espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Que É isso. é isso? Isso é maravilhoso, é Lindo. incrível. Obrigado, Quando eu Ivonete. sabia tocar violão, eu cantava qual era a música? Era Eu Sei Que Vou Te Amar, eu acho. Aí eu Eu sei que tocava vou te essa amar. música e declamava o poema no meio do caminho, sabe? Aí, amigo, explode coração. Aí é maravilhoso. Mas esse E tempo isso aí, o que o Marcelo trouxe, que o Antônio fez agora, né, é declamar, contar histórias. Isso faz com que a gente perceba a importância da pausa, né? Eu lembro que com 15 anos eu participei de um concurso de declamação e eu ganhei primeiro lugar, mas não deveria ter ganhado o primeiro lugar se a pessoa que tirou o segundo, porque ele declamou o Guarani inteiro, inteiro o Guarani, né? Hora que eu falei, gente, é impossível alguém ganhar de alguém declamando Guarani inteiro, né? Eu até arrepio, é um texto lindíssimo, imenso, imenso. Imenso. Cara, eu falei, cara, como é que você sabe disso tudo, né? E aí eu declamei uma das únicas poesias de Vinícius de Moraes que tem um cunho social, que é Operário em Construção, né? É bem mais curta. Mas a forma como eu declamei, né, em sala, foi com pausa, né? Aí eu dou graças à minha mãe, a outra mulher sensacional, dou graças à minha mãe. Não é assim, aquela pedagogia, né, Harvard, né? Você fica falando rápido demais, fala mais devagar. Aí essa pedagogia fez com que eu ajustasse a pausa, uma pedagogicamente. Deixa ela me ouvir falando nisso, né? Vai ter outra pedagogia. Isso foi lá no Mato Grosso, Mário. Foi lá no Mato Grosso. Porque Lá se fosse em Campinas, uma certeza nós teríamos, né, de que essa pessoa que declamou o Guarani não era torcedor da Ponte Preta. Não. Boa. Não. Boa. Não foi lá no Mato Grosso. Então a gente já saberia que era impossível, né? Falar. Certíssimo, mas é excelente.
Você tem umas pegadas, Fernando, você precisa fazer uso disso nas palestras. Se é que você não faz, né, amigo? Que é a questão do humor, das sacadas, assim, Ironia, perspicazes, ironia. né? A ironia é muito legal mesmo. Então, esses pontos, né, de a gente trazer pausas, elementos agora do humor, da declamação, o humor é um outro gatilho. Tá? O humor é um outro gatilho que conecta. E aí, por exemplo, como o Fernando tem aqui muito facilmente, quem mais aqui que eu vejo que tem facilmente? O Marcelo tem, o Antônio tem, naquele do Ariano Suassuna que ele trouxe ali, tem um teminhazinho, tem um quê ali que ele traz. Então, assim, quem tem facilidade, eu tive que treinar essa força em mim. Essa força não é a força do humor, ela não é tão natural em mim, não é, né? Então eu tive que treinar, buscar estratégias para que ela, respeitando a minha autenticidade, sem eu querer ser nenhum stand-up comedy, que eu não tenho essa habilidade de forma natural, mas ela é desenvolvida tranquilamente, que ela não agrida a minha autenticidade, mas que eu consiga entregar, em alguma medida, o humor, sem forçar, sendo natural, né? Isso é importante. E aí, então, além do humor, diga, Suzane. Eu te peço licença, que eu tinha um compromisso, eu avisei para o Césio que eu ia ter que sair 8h30. Tá ótimo. Não, fica à vontade. Obrigado, tá, pela sua participação. E Obrigada a espero que você. volte, Suzane e Sueli. Pode deixar. Espero vocês, tá? Um beijo. E por Beijo, fim, pessoal. Tchau. vejam, dos últimos gatilhos de agora, né, que a gente vai ver, é o gatilho do suspense, né? E aí todos esses gatilhos requerem uma manobra, né? Uma manobra de expressão, de emoção, de respiração, o detalhe da entrega, né? E aí o contexto precisa ser respeitado. E aí eu vou entregar para a gente mais alguns elementos de uma possibilidade de construir uma história. E aí, então, esse suspense também é um gatilho que pode conectar na medida do necessário e na medida do adaptado ao público que a gente está trabalhando. E aqui tem uma estrutura de contação de histórias que é importante que vocês anotem também. Quais são os gatilhos que a gente trouxe hoje? Perguntas poderosas, diretas ou Retórica. retóricas, A pausa, A pausa, os Silêncio detalhes, contraste teatral, antes e depois, os contraste detalhes antes e sensoriais. depois, Detalhes o detalhe sensoriais sensorial, estímulos sensoriais, humor. e suspense. humor e o suspense. Essas seis possibilidades de construção de uma abertura ou também elementos, né, como se fosse uma cartilagem ao longo da nossa entrega. Sem esperar, e aí precisa muito do ego equilibrado, né, do eu ali centrado, conectado com o público, sem esperar que você tenha a alucinação, a gente tem isso, né, de que todo mundo vai gostar, vai rir, vai engatar. Não, a gente está simples e tem que estudar os públicos, né? Simplesmente entregando o que a gente tem de melhor. E aí, uma das estruturas, tem várias estruturas de contação de histórias, né, de narrativas, mas uma delas que a gente tem é, primeiro, contextualizar. Eu vou colocar, né, CCRC. CCRC, tá? CCRC. Primeiro C é o contexto. Eu preciso contextualizar, né? Então, em Natal, sei lá, não lembro como é que a Sandra começou, mas em Natal, uma curiosidade que eu tinha, ou então, naquela João época, Pessoa, João Pessoa. João Pessoa, né? Em João Pessoa, numa das férias, alguns anos atrás, olha só, alguns anos atrás, numas férias em João Pessoa, eu estou colocando o ouvinte em um ambiente, né? Seja num ano, seja num local, seja com um grupo, eu estou contextualizando. Eu estou criando, eu estou fazendo com que a pessoa venha para aquele momento. Então, ali, e dê um tempo, né? Pode ser com pausas teatrais, pode ser com silêncio teatral, dê um tempo para as pessoas virem até você, né? E aí, a hora que está lá com um público grande, 100, 200, 1000 pessoas, elas vão chegar e você vai começar a contextualizar. Livros de ficção geralmente começam assim. Livros da nossa literatura brasileira maravilhosos.
eles começam aqui, assim pode ver Zé de Alencar, qualquer um livro de grandes autores, a contextualização, né? Quando começa a descrição de Iracema, né? Putz, eu não sei, vocês devem ter lido também, mas quando ele descreve o amanhecer em uma página inteira, não sei se vocês viram esse momento, mas o amanhecer é descrito em uma página inteira. Gente, falei, isso aqui é incrível. Isso aqui é realmente uma obra de arte. Então a gente precisa contextualizar a nossa história. Ela não precisa ser grande, é o time também. O segundo momento que a gente precisa ter, o segundo C, é o conflito. Uma história sem conflito é uma história sem graça. Então, estava eu e meu filho dentro de um avião. Opa, eu estou contextualizando. Agora me deixa claro qual é o conflito ali, né? Aí na história da Hilda, eu não entendi, Hilda, muito bem se você tinha passado mal, por quê, de que maneira tinha sido, qual era o passar mal efetivamente. Lá na hora do banheiro, passando vergonha, achei muito legal você falou assim, eu devia ter morrido, né? Porque depois a vergonha foi maior. Achei ótimo. Isso aqui é um humor sutil, né? Aqui tem um humor sutil que você coloca, né? Mas aí a gente precisa deixar claro o conflito. Então, contextualiza, dentro de algum momento tem o conflito, tá? E desse conflito, a gente inevitavelmente precisa buscar uma resolução. Nem sempre a gente consegue ou precisa trazer a resolução de forma explícita. Ela pode estar com. Me fala mais, né? Essa resolução é o desejo do quero saber mais, quero ter o seu produto, quero ter o seu serviço, preciso de você como mentor, mentora, eu quero o seu treinamento, como é que eu faço isso? Né? Esse desejo criar esse desejo está aqui na forma como a gente entrega ou não, implícita ou explicitamente a resolução. E por fim, o estilo de conclusão que a gente tem dentro de uma narrativa. A gente vai ver conclusão em outro momento, hoje não, né? Mas o estilo de conclusão que a gente pode ter dentro de uma narrativa, né? Então, CCRC. Então, a gente tem o primeiro C é Contextualização, a contexto, contextualização, né? O ambiente, a data, o local, a era, a época, com quem, né? Para quem trabalha níveis neurológicos na programação neurolinguística, é o primeiro momento ali, é o ambiente, né? O ambiente que a gente tem, é essa construção. A gente está criando o alinhamento da nossa história, né? Aí a gente vem com o segundo C, que é o Conflito. conflito, conflito. conflito. A gente precisa ter o vilão e o herói, o protagonista e o antagonista. E não precisam ser duas pessoas, não precisa ser eu e o outro. Pode ser uma ideia, pode ser um momento, pode ser o que é binário, né? Certo, errado, branco, preto, enfim. Mas não precisa ser comigo e não precisa ser contra alguém, né? Tem que ver qual é esse conflito, inclusive um conflito interno, né? Quer ver eu estou tentando lembrar aqui um momento de conflito. Por exemplo, quando eu pedi para ou sair da Força Aérea ou sair da Gol, né? Quando foi sair, essas transições, essas saídas, essas quebras, né? Há um conflito interno, né? E aí, dependendo da palestra que eu estou ministrando, fazendo, especializando, eu peço assim, olha, dentro, no caso da Força Aérea, eu era um garoto, ali ainda que tivesse 29 anos, né, um garoto de 11 que vendia picolé e que para aquela família tinha dado certo e naquele momento tinha que tomar a decisão se vale a pena sair e abandonar todo o resto. Aqui é um conflito interno, né, de ideias. Então, esse conflito é importante. E a forma como eu entrego esse conflito, opa, eu posso usar humor, posso usar um silêncio teatral, um suspense em alguns momentos, né, a pausa. Eu posso usar todos os gatilhos, seja para iniciar, seja para construir como cartilagem a história. E aí a gente tem um momento de resolução. Muitas vezes eu entrego todo um conteúdo, às vezes, e aí depois eu falo a resolução, né? Aqui eu abro a história e fecho a história. Como eu já falei em outros momentos também, isso aqui é uma técnica, né? Quando eu abro a história e deixo a história aberta até determinado ponto, aqui eu tenho um nested loop, né? Eu abro e não fecho. Eu conto e deixo o suspense rolando no ar. O que aconteceu? 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 Aí eu fecho a história lá com a resolução. E aí, por fim, eu concluo essa história.
Eu vou passar essa semana um TED para vocês, do Larry Smith, que eu acho incrível. Eu nunca consegui terminar uma palestra como ele termina. Ele tem várias nuances lá que a gente vai ver, eu quero que vocês absorvam, percebam, tem várias coisas, né? Mas especificamente a abertura e o fechamento dessa palestra, que são conectados, né? Em especial a forma como ele fecha a palestra, eu acho incrível, né? Para mim é genial as possibilidades que ele cria, né? E aí mas eu vou passar para vocês para a gente ver depois, tá? Então essa estrutura, tem alguma mensagem aqui? Não sei. Opa, não, é o terceiro. Ah, tá, o gatilho aqui com o Marcelo. Depois eu era assim há X anos, agora eu sou assado. Isso é o contraste do antes e depois. Perfeito. Né? E essa estrutura da contação das histórias, ela é alimentada com o que a gente chama aqui na EQUAD de protocolo ASAS, né? Dentro da construção. E o protocolo ASAS poxa, vai ter o contexto, vai ter uma abertura, o A é atenção. Chama a atenção da plateia. Chame a atenção, né? Traga eles para aquele momento, né? A hora que você for tratar o conflito, vai o primeiro S, que é apresente o sofrimento. E o sofrimento aqui não tem a conotação do algo ruim. O sofrimento é exatamente esse contraste, né? Eu preciso ter dentro da minha narração, da minha história, esse contraste, esse desafio, né? Então, a atenção, chama atenção. S, o sofrimento. Eu preciso ter esse contraste dentro do conflito, porque senão a história fica desinteressante. Até mesmo, Mário, mas eu não tenho histórias mirabolantes. Mas não precisa ser. Não precisa ser. Quer ver? Do nada, deixa eu ver. Eu tô um pacote aqui da Amazon. Assim. Hoje de manhã, tomando café, tocou a campainha. Tocou a campainha, fui atender, meu porteiro falando que tinha chegado um pacote. Um pacote? É um pacote. Não sei até que ponto vocês estão acostumados a pedir ou receber as coisas de alguém, mas aquele pacote poderia ter tantos significados para mim que eu simplesmente esqueci de só ir. Só ir. Passada uma hora depois, o porteiro ligou novamente e eu desci. Olha só, acabou. Não tem mais nada, né? A história o porteiro ligou para mim, falou que tinha um pacote, eu esqueci do pacote, né? Depois ele falou, passa várias horas, falou, o pacote está aqui ainda, vai lá, pesquisa, vou lá descer. Essa é a história. A forma como eu conto, o conflito que eu começo a gerar pode fazer diferença, tá? Então, são os elementos. Então, a atenção, chama a atenção. S, o sofrimento, o conflito do que tem, né? Depois a gente passa, para o segundo A, que em algumas teorias se chama clímax, né? Aqui no caso do protocolo A, a gente chama de ascensão. Eu preciso ter uma ascensão, né? Um momento ápice de curiosidade. Então chama a atenção, tem o sofrimento, tem o clímax daquele momento onde vai, e aí eu volto para terminar a conclusão com uma solução, né? Para a gente ir para os finalmente hoje aqui, eu quero apresentar para vocês um outro TED, tá? Numa outra perspectiva do Andrew Stanton, que a gente viu a história da Brené Brown, contando a história dela, né? Então ela está se expondo, ok. Agora, tem como a gente contar a história de uma outra coisa, uma outra pessoa, e trazer uma relevância, independente do teor que eu queira trazer, se é suspense, humor, drama? Tem? Opa, vamos ver como é que o Stanton ele apresenta esse elemento, né? Esse ponto aqui. Tá aqui? Tá aqui. Share, tá. Estão vendo aí? Uhum. Sim. A tourist is backpacking through the Highlands of Scotland, and he stops at a pub to get a drink, and the only people in there is a bartender and an old man nursing a beer, and he orders a pint, and they sit in silence for a while, and suddenly the old man turns to him and goes, "You see this bar? I built this bar with my bare hands, found the finest wood in the county, gave it more love and care than my own child, but do they call me McGregor the bar builder? No." Points out the window.
You see that stone wall out there? I built that stone wall with my bare hands, found every stone, placed them just so through the rain and the cold, but do they call me McGregor, the stone wall builder? No. Points out the other window. You see that pier on the lake out there? I built that pier with my bare hands, drove the pilings against the tide of the sand, plank by plank, but do they call me McGregor, the pier builder? No. But you fuck one goat. Não é? É isso aí, Antônio. Viu? Então, mas aí tem uma coisa que aí é a coisa é o que eu gostaria muito, quero muito aprender, porque a genialidade toda é o tempo que ele usa para cada coisa. E ele não tem pressa de contar cada coisa. Ele sabe tudo, ele vai contando aquilo mas isso é difícil de fazer, né? Isso é desafiador. E é uma técnica. E a gente faz isso por meio de prática. Mas um primeiro ponto é a gente não ter pré-julgamento ou vergonha. Por exemplo, é deixar a coisa fluir e acontecer. E a gente nos olhar a gravação, fala, pode ser melhor. Ou então sentir, olhar em terceira pessoa. Né? Você vê que ele poderia ter exagerado, como muitas vezes, às vezes, o Tom Cavalcante faz, do bêbado. Um bêbado exagerado. Mas não. Você percebe que tem uma nuance do bêbado ali. Sutil. Né? Porque o público não pedia um bêbado exagerado. Pedia um bêbado desse nível, daquele jeito, sem desrespeitar a autenticidade dele. E aí o timing da contação de história. Como é que faz isso, Mário? Cantando uma música, entendendo a pausa, declamando um poema, lendo um texto em prosa ou em poesia com as pausas, né? Marcelo, perdi a última fala dele. Ele conta. Marcelo, eu tenho que. Não posso explicar a piada, tem que ver de novo depois, né? Depois eu já conto, já passo de novo. Passo de novo isso aqui para a gente olhar, né? Porque eu quero que vocês vejam, eu vou passar de novo, quero que vocês vejam as nuances e o timing, como a colocou, porque uma piada está no timing. Mário. Diga, Fernando. Ele não podia fazer um bêbado exagerado ali, porque um escocês bêbado é um estado constante. Então não tem exagero, é o default. Ele é o default. Né? É um default, é verdade. E, ó, o Fernando tem essa coisa que é maravilhosa, né? Eu, por exemplo, eu sou péssimo em contar piada. Eu não me atrevo a entrar na seara da piada. Né? A não ser que eu tô ali no meio, já vem a piada na história e a gente vai ou aproveita a piada de alguém. Então, a sensibilidade para entender o contexto, né? Aqui é humor, ele conta a história de terceira pessoa, ele conta, aqui é uma piada, mas poderia ser uma história real, né? Ele varia em termos de tonalidade, ele calcula o público, a hora que o público começa a rir, ele dá uma pausa maior. Se o público não risse, ele só continuaria. Tá? Então, como o público entrou e entendeu o final, né? Opa, aproveita ali, e aí ele vai contar. Ele vai começar na sequência. Contar história aí com humor, ele traz um pouco do humor telling com que ele trabalha. Né? Um dos elementos da contação de história é o humor telling, contar uma história por meio do humor, que é uma das forças mais elegantes e maravilhosas para se fazer uma palestra. E aí também, Hilda, é sutil, né, o humor. Porque você tem um limite do humor até virar uma... não vou falar palhaçada, porque a palhaçaria é uma arte também, né? Até virar exagero, sabe? Perder a mão. Né? Aí a gente tem... Esse é um timing. Em especial, o que eu estou fortalecendo aqui com a gente é a gente estar aberto à vulnerabilidade, nos conhecer a autenticidade e não desrespeitar. E estar aberto à vulnerabilidade para reconhecer o timing é estar aberto a pré-julgamento, a medo do erro, principalmente as mulheres, né, a estarem presas a estar certinhas, a no que falar, né, e fica muito engessado, por isso a alma e moral. Né? Leiam o livro e assistam essa peça. Agora que eu lembrei dela, vou até pegar o livro de novo para ler.
Não, e não por um Paulo acaso Rizzo, você citou aqui 3 homens engraçados na turma e nenhuma mulher, né? qual é Pois o é, livro? né? Pois é. E detalhe, tá? A Sandra, ela tem um quê de humor? E eu não sei, ainda não, ela não libera aqui, mas ela tem um quê de humor, talvez o Marcelo possa confirmar, mas ela tem um quê de humor ali, sutil na brincadeira, mas ela ainda não soltou tão bem. Qual Eu é o livro? lembrei, lembrei de uma coisa que outro dia num curso, eu já tinha acontecido isso 2 vezes. Na hora que eu estou contando sobre uma força, que é a apreciação da beleza, eu falo assim: por exemplo, o paraíso. Como é o paraíso? E aí a plateia não falava. Era uma plateia pequena. Gente, Olha, ó, ô, aqui, gente, ó, ô, deu gente, vontade de rir, deu como vontade de é? rir dela. Porque, ô, gente, como é o paraíso? Descreve para mim. Como que você imagina que é o paraíso? E a pessoa não falava. E aí eu falei, paraíso. Aí teve uma vez que eu falei assim, o paraíso é assim um prédio russo, que é uma coisa de concreto? Não, né? Eu falei, então vamos lá, né? Então, assim, às vezes você dá a piada, o gancho, e a plateia não vai. Aí eu tiro o sarro, né? Porque, É, assim, mas você viu que a primeira vez que a Sandra trouxe, o riso dela foi um riso que faz dar vontade da gente acompanhar no riso também. A é, Sandra tem o quê? Mas uma coisa que impede a gente de ir atrás do humor é a vergonha hum. nossa por alguma coisa, é alguma das sombras que a gente Sim, tem. sim, sim. É É. alguma das nossas sombras, né? E essa é uma provocação que, vez ou outra, eu estou fazendo aqui para a gente encontrar isso. E não encontrar em cima do palco. E sim, se encontrar, pega e coloca aqui do ladinho, né? Eu vou passar novamente aqui o. Deixa eu voltar aqui, aqui o Stanton, para a gente ver. E aí percebam a movimentação, o rosto, a variação sutil do bêbado que está ali presente. A legenda está aqui pequenininha, né? E aí eu vou até deixar depois a gente. A alma e Isso, obrigado, Bonete. Alguém perguntou aí, né? Imagina. É. Aqui, deixa eu colocar sound, ok. Vamos lá então. A tourist is backpacking through the Highlands of Scotland, and he stops at a pub to get a drink, and the only people in there is a bartender and an old man nursing a beer. And he orders a pint, and they sit in silence for a while, and suddenly the old man turns to him and goes, "You see this bar? I built this bar with my bare hands, found the finest wood in the county, gave it more love and care than my own child, but do they call me McGregor the bar builder? No." Points out the window. "You see that stone wall out there? I built that stone wall with my bare hands, found every stone, placed them just so through the rain and the cold, but do they call me McGregor the stone wall builder? No." Points out the other window. "You see that pier on the lake out there? I built that pier with my bare hands, drove the pilings against the tide of the sand, plank by plank, but do they call me McGregor the pier builder? No." "But you fuck one goat." Storytelling is joke telling. Storytelling is a joke The telling. Goat Fucker. Uma vez você come uma cabra, acabou com a sua vida. O mundo inteiro. The Goat Fucker. Agora, assim, a piada, né? Teve uma vez que eu me aventurei ao constrangimento a contar uma piada num lugar onde não cabia. E eu contei uma piada de um padre e de uma freira, né? E é uma piada com teor sexual. No meio da piada, eu senti que já era. Mas não tinha como, né? Aí eu terminei a piada. Nunca mais contei essa piada, mas ali no dia eu perdi a mão, né? Eu perdi. Aí depois na conteúdo ali ficou, mas essa marca do iniciar a palestra com uma piada que não cabia no contexto. Nesse dia, o que eu aprendi?
Eu poderia até ter uma piada para iniciar com um gancho do humor. Poderia ter. Mas eu preciso ter pelo menos uma outra estratégia para iniciar. Se eu perceber que o contexto não faz sentido, se eu perceber que o público não está aberto, ou uma estratégia para parar e retomar de forma mais assertiva. Então a gente precisa ter isso, né? Entender o público, entender o contexto, utilizar o gatilho ou o gancho inicial, a cartilhagem ao longo do tempo, fazendo sentido. A gente precisa estar presente para isso. Valeu a pena, pessoal, hoje, nossa provocação, nosso papo, Super né? valeu a pena. Muito Aí, legal. aí dá aquele frio na barriga do que vai vir a semana que vem, né? Nossa. Ah, é semana E que hoje o vem. negócio já foi desafiador, imagina na semana que vem. Não, mas lá é bom, lá é tranquilo. Lá é Duvido que é tranquilo. tranquilo. Duvido que é tranquilo. Duvido. Engana que eu gosto. É suave na nave. E vai ser um Mentiroso, você é um prazer. mentiroso. Você é um contador Não, de histórias. Você é um contador de histórias mentiroso. sou um contador de história, né? Já não confio mais em nada. É, Né? imagina. Primeiro dia com a lei é tranquilo. O resto eu já não sei como é que vai ser, né? Pessoal, olha, um prazer. Vamos tirar uma foto, né? Foto, peraí. Vamos. Perfume. Peraí, a Paloma saiu seríssima. Peraí, Paloma. Ah, peraí. Ai, Bora, rapaz. Aí, foi. Puxa vida, gente. Que legal. Obrigado, pessoal. Essa turma toda vai estar lá, então? Eu estarei. Acho que todos aqui vamos. Ah, legal, Antônio. A Hilda também? Ah, Paloma com também? certeza. Ah, Ansiosíssima A para gente já conhecer conseguiu todos até vocês outro lugar, pessoalmente. já outro hotel. Nós Ah, vamos pois estar é, tudo Paloma, depois eu show. vou dar uma olhada nesse que você passou hoje, que vocês passaram hoje. A gente pegou, eu e a Bia, a gente pegou o Ibis mesmo, mas eu vou olhar esse outro aí também. A distância e tal. Foi um pouquinho mais Pessoal, desafiador, mas Devia, funcionou. acho que a gente devia ter arrumado uma pensão daquelas que caberia todo mundo junto num lugar só. É uma convenção na casa, né? É, tem uma casa do Obrigado aí Airbnb pelo muito tempo legal, de inclusive. vida. Obrigado pelo tempo de vida de vocês, tá? A gente se vê dia 22. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Mário. Tchau, Obrigada. beijo. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, gente.